Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, no texto de hoje, Jesus continua falando suas palavras de despedidas. Só que agora é uma conversa de Jesus com o Pai em sua oração sacerdotal, em que ele ora por si, pelos seus discípulos e finalmente por todos os cristãos, expressando profundo desejo da unidade, da união entre os cristãos, que só pode ser alcançada por meio da comunhão com Ele e com o Pai. Ouçamos um trecho desta oração que encontramos no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 1, e depois os versículos 20 a 26, que eu passo a ler agora. Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que creram também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles, e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores como também me amas. Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e aqueles que me deste sabem que tu me enviaste. Eu fiz com que eles te conheçam, e continuarei a fazer isso para que o amor que tens por mim esteja neles e para que eu também esteja unido com eles. Até aqui a leitura do nosso texto. Meu amigo e minha amiga, nesse trecho da oração chamada sacerdotal, Jesus está com seus discípulos, se dirigindo ao Pai em oração, porque ele sabe que, há algumas horas, será preso e morto. Jesus sente que os seus discípulos precisam desta oração para fortalecê-los na missão de anunciar a mensagem de Jesus Cristo dentro do mundo dividido, individualista, onde muitas pessoas só pensam em si e estão interessadas e preocupadas com seus próprios interesses e não com a vontade de Deus. E assim, para dentro deste mundo caído e dividido, numa intensa e ardente súplica, Jesus se dirige ao coração do Pai, pedindo pela unidade, pela união, pela comunhão entre os seus discípulos e entre todos os cristãos, aqueles que já creem e aqueles que virão a crer ainda, para formarem com Jesus um só corpo, como Ele e o Pai são um. Para que juntos sejamos testemunhas do amor de Deus no mundo, para que o amor de Deus esteja em nós, para que a luz de Deus brilhe em nós e, através
do nosso testemunho. Meu amigo, minha amiga, Jesus ora pela unidade, que consiste em se espelhar na unidade entre Ele e o Pai, como Ele mesmo diz, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. E como é bom Jesus orar por nós. Como isso é bom. Precisamos muito, mas muito mesmo, da oração de Jesus. Porque também nós vivemos no mesmo mundo em que os discípulos viveram, onde também há muito egoísmo, individualismo, onde cada um puxa a sardinha para o seu lado, onde a palavra de Deus é confundida com desejos pessoais e muitas vezes colocada de lado. Não é um caminho fácil, eu sei disso, não é. Porque exige de nós a mesma tolerância que Jesus teve com o mundo da sua época, com as pessoas da sua época. Não é fácil, porque nós temos que reaprender a amar, a perdoar cada pessoa sem distinção. Mas o que nos fortalece é saber que a unidade, a união entre nós cristãos não depende só de nós. Por isso, Jesus não espera por nossa iniciativa, mas ele toma a frente e se une a nós. Passa a agir em nós, de modo, como diz Paulo, que não somos nós que vivemos, mas é Cristo que vive dentro de nós. É Jesus que vive dentro de nós, transformando nossas atitudes no reflexo daquilo que Ele, Jesus, pensa, fala e faz. Por isso, quem olhar para nós tem que ver em nós o próprio Cristo. Quem nos ouve tem que ouvir por meio de nós as mesmas palavras que Cristo falou. Quem nos vê, ele tem que enxergar através de nós, ver através de nós os olhos misericordiosos de Cristo. Quem nos sentir, ele tem que sentir por meio de nós o mesmo amor, o mesmo carinho, o mesmo abraço que Cristo teve para com as pessoas. Jesus suplica pela unidade, pela união entre nós. E ele suplica essa união entre nós para que o mundo saiba e veja que onde estiver um de seus seguidores, de seus discípulos, ali ele está presente. Que os verdadeiros discípulos falam daquilo que transforma o mundo e o coração das pessoas. E o que transforma o mundo e o coração das pessoas é o amor e a misericórdia de Deus. Para que o mundo saia da escuridão e passe a crer em Deus, para acabar com as violências, guerras, fomes e tantas outras injustiças. E quando os cristãos são um, o mundo passa a ver as atitudes de Jesus, ouve as palavras de Jesus, sente a presença de Jesus, pensa como Jesus pensou. Unidos a Cristo, semeamos a mesma palavra
que Jesus semeou. Semeamos o mesmo amor que Deus colocou dentro de nós para quebrar os muros que nos separam um dos outros e que nos impedem de colocarmos juntos os sinais da presença de Jesus Cristo entre nós. Passamos a crer e falar no mesmo e único Deus, o Deus da Bíblia, que sempre caminha e se preocupa com o bem-estar do seu povo, com o nosso bem-estar, que nunca nos abandona quando passamos por dificuldades, que se entregou na cruz para assumir a culpa de toda a humanidade, que desce da sua glória para viver entre nós na poeira do mundo. Meu amigo, minha amiga, e para vivermos e exercitarmos esta unidade, esta união entre nós cristãos, não precisamos ser idênticos, não. Não precisamos pertencer à mesma denominação religiosa, nada disso. Não precisamos ser da mesma cor, da mesma raça, não. Jesus quer que cada um de nós, com as nossas diferenças, nossos diversos dons, nossa crença, nos relacionemos uns com os outros como seguidores de Jesus. Testemunhemos a justiça, levemos orientação e consolo às pessoas, defendamos a vida em sua plenitude. Anunciemos que Jesus Cristo está perto de nós para transformar nossa vida. Nos entreguemos uns aos outros, assim como Jesus se entregou. Nos empenhemos para destruir barreiras que existem entre as pessoas, para favorecer o diálogo, o respeito e a convivência fraterna entre nós. É tentar, cada um do seu jeito, de ser e ter, ser aquilo que o apóstolo Paulo fala, ser um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, conforme Efésios 4, 4 a 6. Ou, como Jesus Cristo diz no final da oração sacerdotal, para que o amor que tens por mim esteja neles e para que eu também esteja unido com eles. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem? Você pode deixar o seu comentário, você pode também compartilhar esta mensagem com quem você quiser. Eu lembro que eu tenho o meu canal do YouTube, Pastor Willi Topfer. Eu convido você a se inscrever, é claro, se você quiser. E desejo a você e a sua família uma semana abençoada e que a gente possa exercitar esta unidade, esta união entre nós cristãos, para assim concretizarmos também a união com Cristo e o Pai. Voltamos a nos ver novamente, então, no próximo domingo. Então, até lá.